O que essa notícia aqui trata é de a China estar considerando aprovar na próxima semana, que é agora nos próximos dias, a emissão de mais de 10 trilhões de yuans em dívida extra nos próximos anos para reavivar a sua frágil economia. Quantos são 10 trilhões de yuans? É 1,4 trilhão de dólar, tá? Isso seria feito através de um pacote fiscal que seria ainda potencialmente mais forte se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, por que uma coisa se conecta com a outra? Vocês vão entender já como que as coisas se conectam. Se o Trump vencer a eleição nos Estados Unidos, aumentam as chances desse pacote fiscal de emissão de mais de 10 trilhões de yuan. O principal órgão legislativo da China, que é o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo, que é o NPC. NPC parece piada, mas não é, né? No Playable Character. Está buscando aprovar o novo pacote fiscal, incluindo 6 trilhões de yuans, que seriam parcialmente levantados por meio de títulos soberanos especiais, no último dia de uma reunião a ser realizada de 4 a 8 de novembro. Essa data não é coincidência, entre 4 e 8 de novembro. Lembrando que a eleição americana é dia 5 de novembro e a próxima fala do Fed é dia 7 de novembro. A dívida no valor de 6 trilhões de yuans seria levantada ao longo de 3 anos, incluindo já 2024. Os recursos seriam usados principalmente para ajudar governos locais a lidar com os riscos de dívida não contabilizados. Dívida não contabilizada, vejam só, né? Que ironia da vida, né? Dívidas não contabilizadas por governos. Bom, o valor total planejado a ser levantado por meio da emissão de títulos especiais do Tesouro e de governos locais equivale a mais de 8% da produção da segunda maior economia do mundo, que é a chinesa, que foi duramente atingida por uma crise prolongada no setor imobiliário e pela dívida crescente dos governos locais, desde lá da falência da Evergrande, que a gente veio falando aqui sobre meses atrás, aproximadamente 1 ano atrás. As fontes dessas informações alertam que os planos ainda não foram finalizados e continuam sujeitos a mudanças. Abro aspas aqui para o chefe de pesquisa da Grande China do OCBDC Bank. As prioridades políticas atuais parecem se concentrar primeiro em lidar com a dívida oculta do governo local, seguido pela estabilidade do sistema financeiro e, então, em apoiar a demanda interna. O principal órgão legislativo da China geralmente realiza a sua reunião a cada 2 meses, na segunda metade dos meses pares. A próxima reunião foi inicialmente planejada para o final de outubro. Final de outubro, hoje é dia 31 de outubro, já era para ter acontecido. Então, antes de ser remarcada para o início de novembro. Vocês já vão ver como que isso se conecta com cripto. Ah, João, mas o que isso tem a ver com cripto? Calma. Como que isso se conecta com cripto? O momento da reunião, que coincide com a semana da votação presidencial dos Estados Unidos em 5 de novembro, oferece a Pequim maior flexibilidade para ajustar o pacote, incluindo o tamanho total com base no resultado da eleição americana. Então, Pequim pode anunciar um pacote fiscal mais forte se o Trump ganhar, já que o seu retorno à Casa Branca deve intensificar os obstáculos econômicos da China. Então, a China está falando em imprimir 6 trilhões de yuan, mas, a depender do resultado da eleição nos Estados Unidos, isso poderia ser aumentado para 10 trilhões de yuans, o que são aproximadamente 1,4 trilhões de dólares de dívida extra lá do governo chinês. Enquanto isso, a dívida americana segue crescendo. Segue crescendo. É importante que a gente tenha muito claro que esses caras não param de se endividar. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu compartilhei com o Grok. Vocês sabem o que é o Grok? Não. O Grok é a IA do Twitter. Deixa eu mostrar isso para vocês. Ó, o Grok é a IA do Twitter.
e eu compartilhei com ela a seguinte questão. Eu compartilhei essa matéria, né? E perguntei o seguinte: isso poderia ser bullish para o mercado americano e para o Bitcoin? Tá? Compartilhei exatamente essa matéria aqui, da China, imprimindo trilhões de dólares em yuan, e perguntei se isso poderia ser bullish para o mercado americano e para o Bitcoin. E a notícia, isso até foi uma ideia de um criador americano, esqueci o nome dele agora, mas é um criador americano que vem usando o Grok para compartilhar as notícias e entender de que maneira isso pode impactar no Bitcoin e no mercado cripto. Olha só o que o Grok respondeu. Eu mandei essa matéria e perguntei se poderia ser bullish para o mercado americano e para o Bitcoin. Aí ele fala o seguinte, ó: a notícia de que a China está considerando aumentar sua dívida em mais de 14 trilhões, na verdade 1,4 trilhão de dólares, né? São mais de 10 trilhões em yuan, no contexto de uma eleição americana nos Estados Unidos, poderia ter várias implicações para o mercado americano e para o Bitcoin, dependendo de como os investidores e economistas interpretem esse movimento. Para o mercado americano, a influência na política monetária dos Estados Unidos. Uma expansão significativa da dívida chinesa poderia pressionar o dólar americano, especialmente se for percebido como uma tentativa de depreciar o yuan para apoiar as exportações. Isso pode levar a uma resposta dos Estados Unidos, seja através de política monetária mais hawkish, o que eu não acredito, né, aumento de taxa de juros, eles estão no caminho completamente oposto disso, ou hawkish aumento das taxas de juros para fortalecer o aumento da taxa de juros. Ele está aqui, ó, ou medidas comerciais, hawkish não vai, ou medidas comerciais, o que poderia inicialmente causar volatilidade nos mercados. Impacto nos títulos do Tesouro. Se houver uma venda de títulos do Tesouro dos Estados Unidos pela China para financiar o seu déficit, isso poderia elevar as taxas de juros nos Estados Unidos, potencialmente desacelerando o mercado de ações. Não acho que vai acontecer também. No entanto, se essa movimentação for antecipada e os investidores já estiverem descontando tais ações, o impacto poderia ser menos significativo ou até bullish se forem antecipadas medidas de estímulo nos Estados Unidos como resposta. Sob o sentimento de investimento, a notícia pode ser interpretada como um sinal de fraqueza econômica global, incentivando um flight to safety para ativos considerados mais seguros, como o dólar americano ou o ouro, dependendo da percepção de risco. Para o Bitcoin, o Bitcoin poderia atuar aí como hedging contra a inflação e instabilidade. Se a expansão da dívida chinesa for vista como um sinal de pressão inflacionária global ou de instabilidade econômica, o Bitcoin poderia se beneficiar. Investidores podem procurar assets descentralizados como Bitcoin como uma proteção contra a inflação e desvalorização das moedas fiduciárias, especialmente se houver uma percepção de que outras economias seguirão com políticas expansionistas. Isso, para mim, está dado já, né? O aumento da base monetária está acontecendo em tudo quanto lugar, tá? Aumento da volatilidade, a notícia pode aumentar a volatilidade do Bitcoin, atraindo tanto compradores quanto vendedores. Se houver um movimento para diversificar para fora de moedas tradicionais ou ativos de risco, o Bitcoin poderia ser um vencedor. E aí, regulação e reações governamentais. Em resposta à movimentação da China, governos podem reconsiderar políticas de criptomoedas, o que poderia influenciar o mercado do Bitcoin. Por exemplo, uma abordagem mais regulatória ou, inversamente, um ambiente mais amigável para criptomoedas nos Estados Unidos poderia impactar o preço e a adoção. Tá, então, isso aqui são as avaliações do Grok. Tá? Agora eu vou voltar com vocês para cá, ó. Aqui. Deixa eu só trocar, é muita tela. Agora sim, ó. Deixa eu voltar com vocês para cá. Ó. Esse é o motivo pelo qual a gente precisa sim estar olhando para a eleição nos Estados Unidos, tá? Eleição americana é importante. Vocês vejam só, isso aqui está impactando a decisão da China sobre aumentar mais ou menos a base monetária, ao mesmo tempo em que a dívida americana continua crescendo. De que maneira que isso aqui se conecta com cripto? Agora vamos finalmente chegar ao racional final. E para isso eu vou trazer mais uma vez uma carta do Matt Hougan. Matt Hougan, já falei aqui milhares de vezes, é o CIO da Bitwise, e o que ele coloca em palavras poderia muito bem ser escrito por mim, só que eu não tenho essa capacidade de colocar os meus pensamentos em palavras de maneira tão clara. Então eu vou trazer a carta dele para vocês entenderem como que uma coisa se conecta com outra. Ele diz o seguinte aqui nessa carta: os dois impulsionadores do valor do Bitcoin. Ele conta aqui uma história que é o seguinte, ele fala assim, ó, tá aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Um consultor financeiro me fez uma ótima pergunta durante um jantar na semana passada. O dólar americano precisa despencar? Por que a gente está falando disso? Tá aqui, ó. Dívida americana crescendo, ok?
o dólar americano precisa despencar para que o Bitcoin chegue a 200 mil dólares? Aí ele fala o seguinte, é uma ótima pergunta, porque expõe a lógica confusa que muitas pessoas usam para falar sobre Bitcoin. Na minha experiência, elas costumam dizer algo assim, abro aspas para o Matt Hogan, Bitcoin é ouro digital e os Estados Unidos estão abusando do dólar, portanto, o Bitcoin é valioso. Aí ele fala o seguinte, essas palavras elas são verdadeiras, mas elas são preguiçosas. Especificamente porque elas misturam dois argumentos separados em um único argumento. Ele fala que esse mashup, essa mistura, ela é prejudicial porque faz com que as pessoas subestimem significativamente o potencial total do Bitcoin e subestimem a sua probabilidade de sucesso. Você tem uma visão muito melhor do Bitcoin se você separa os argumentos e você os considera individualmente. Ok? Então ele fala o seguinte, que essa mistura de argumentos, esse mashup, ele é prejudicial porque faz com que as pessoas subestimem significativamente o potencial total do Bitcoin e a sua probabilidade de sucesso. Então, que se você separa essas duas coisas, você consegue ter uma ideia mais clara do potencial que o Bitcoin tem. Por que eu estou trazendo isso aqui, pessoal? Porque tem muita gente, eu vejo muita gente falando que estar em Bitcoin não faz sentido, porque o Bitcoin vai no máximo dobrar, vai no máximo triplicar. E eu venho falando para vocês que isso é sim o racional mais óbvio, mais raso, mas que eu não ficaria surpreso se o Bitcoin andasse algumas vezes em virtude dos ETFs de Bitcoin. E o Matt Hogan traz aqui os argumentos pelo qual ele acredita que o Bitcoin pode andar muito mais do que as pessoas estão esperando nesse ciclo. Argumento 1. O primeiro argumento é que o Bitcoin terá sucesso. Aí ele fala o seguinte, a primeira aposta que você faz quando compra Bitcoin, cadê? Aqui. Quando compra Bitcoin é que ele terá sucesso. Para mim, isso significa que um dia ele estará ombro a ombro com o ouro como uma reserva de valor estabelecida e bem compreendida, mantida por todos os tipos de investidores. Isso é o Bitcoin ter sucesso. Então, o Bitcoin fez um enorme progresso em direção a esse objetivo nos últimos 15 anos. Ele cresceu do nada para um ativo que vale mais de $1 trilhão. E ele é possuído por 60% dos maiores fundos de hedge do mundo, muitos dos maiores gestores de ativos do mundo e até mesmo por alguns países. Todo mundo sabe disso, a gente vê lá no Bitcoin Treasures aqui todas as semanas. Ele sobreviveu a mercados de alta e baixa, escândalos e avanços e vários regimes regulatórios. A maioria das pessoas agora admite que o Bitcoin veio para ficar, certo? Mas, hoje, a maioria dos investidores institucionais ainda não possuem Bitcoin. Ele ainda é proibido em muitas instituições financeiras. A mídia ainda não confia no Bitcoin e muitas pessoas ainda não entendem o Bitcoin. Uma versão reducionista e de soma zero desse argumento é que o Bitcoin vai comer o mercado do ouro. Isso é o que muita gente fala, mas ele fala que essa visão ela é reducionista e de soma zero. Porque ele acha que um cenário mais provável é que o Bitcoin vá aumentar incrementalmente o tamanho do mercado de reserva de valor. Então ele está falando que ao invés de apostar que o Bitcoin vai comer um pedaço do mercado do ouro, ele aposta que o Bitcoin, que o cenário mais provável, é que o Bitcoin aumente o tamanho do mercado de reserva de valor. Ó, a 1,3 trilhão de dólar, o Bitcoin é 7% do valor do mercado de 18 trilhões do ouro. Não sei se um Bitcoin maduro, né, ou seja, que não é o caso hoje, tem metade do tamanho do ouro, se é igual ao ouro, ou se é 2 vezes maior. Mas estou confiante de que não é 7%. Ou seja, ele está confiante de que um Bitcoin maduro, né, para muitos o Bitcoin ainda não é um ativo maduro, ele está confiante de que um Bitcoin maduro, ele ou tem a metade do tamanho do mercado do ouro, ou é igual o tamanho do mercado do ouro, ou é 2 vezes maior do que o mercado do ouro, mas não é 7% do mercado do ouro. 1,3 trilhão, que é 7% de um mercado de 18 trilhões, que é o mercado do ouro. Então, uma aposta no Bitcoin é uma aposta de que ele continuará em seu caminho atual de nicho para mainstream. Ou seja, deixa de ser um ativo de nicho,
né, dos malucos da internet que estão aqui falando sobre Bitcoin há anos, e passa a ser um ativo mainstream, um ativo mais maduro. Este tem sido o principal impulsionador de seus retornos espetaculares nos últimos 15 anos. E para quem está acompanhando, se o valor do mercado do Bitcoin crescesse até o tamanho do ouro, cada Bitcoin valeria cerca de $900 mil. Ok? Esse aqui é o argumento 1, que é o argumento atual. Bitcoin como reserva de valor, Bitcoin ouro digital. Então o Bitcoin vai tomando parte do mercado do ouro, ou cresce o mercado de reserva de valor. Só até aí já estaria maravilhoso. Nem precisaria de um argumento 2. Mas vamos ao argumento 2. Os governos desvalorizarão as moedas fiduciárias. É outro argumento. Tu vê como ele está separando Bitcoin reserva de valor, Bitcoin se aprecia. Na verdade, o Bitcoin não está se apreciando, mas é a moeda fiduciária que está se depreciando. Vocês vão ver como tudo isso se conecta com o que eu trouxe até aqui. Então, argumento 2. A segunda aposta que você está fazendo quando compra Bitcoin é que os Estados Unidos e outros governos continuarão a imprimir dinheiro e assumir dívidas, desvalorizando as suas moedas fiduciárias. Tá aqui o débito americano em tempo real. Tá? Isso aumenta o valor dos ativos de reserva de valor, como Bitcoin e ouro, e leva mais investidores a alocarem tais ativos, aumentando ainda mais o mercado. Nos Estados Unidos, agora temos 36 trilhões em dívida federal, praticamente 36 trilhões, 35.838. Para arredondar, praticamente 36 trilhões em dívida federal, e estamos adicionando 1 trilhão a cada 100 dias. Do jeito que a economia americana está, estamos adicionando 1 trilhão de dívida nos Estados Unidos a cada 100 dias. Esse ano, gastaremos 900 bilhões só no serviço dessa dívida, tornando os pagamentos de juros um dos maiores itens da linha do orçamento federal. A dívida e a impressão de dinheiro nessa escala irão, na opinião do Matt Hogan, expandir significativamente o tamanho do mercado de reserva de valor, à medida que os investidores buscam um refúgio dessa insanidade. Essa insanidade aqui, ó. Tá? O mercado atual de 20 trilhões, 18 trilhões, né? Mas 20 trilhões pode se tornar um mercado de 50 trilhões em 10 anos. Quiçá 100 trilhões. Aí ele fala o seguinte, direi o óbvio. Se o tamanho do mercado de reserva de valor triplicar nos próximos 10 anos e o Bitcoin simplesmente mantiver a sua participação de 7% nesse mercado, que é a participação atual, o preço do Bitcoin também triplicará. Vale a pena notar que muitos na comunidade Bitcoin, ele fala que inclusive ele, acham que o Bitcoin tem usos além do argumento tradicional de reserva de valor. Por exemplo, acho que o Bitcoin um dia será usado como uma alternativa às moedas nacionais para liquidar pagamentos internacionais. Já está acontecendo, né? Em países que estão sofrendo sanção. Quaisquer argumentos de caso de uso adicionais, como esses, são bônus. Ou seja, ele está falando que o Bitcoin cresce se ele aumentar a participação dele no mercado de reserva de valor atual, se ele vai comendo espaço do mercado do ouro, ou se ele aumenta o tamanho do mercado de reserva de valor. E no argumento 2, o Matt Hogan diz que o tamanho do mercado de reserva de valor tem tudo para triplicar nos próximos anos, se a dívida dos países continuar aumentando na velocidade que está aumentando. Nesse caso, o Bitcoin nem precisaria participar com mais do que os 7% atuais para triplicar de valor. O simples fato de o mercado de reserva de valor aumentar, se o Bitcoin mantém a participação dele, isso seria suficiente para o preço ir embora. Ok? Isso é muito bullish. Então, pensamento final. Que ele fala aqui é o seguinte, ó, o importante sobre esses argumentos é que eles são cumulativos e distintos. Quero dizer que você só precisa de um deles, para que um deles funcione, para ter sucesso como investidor de Bitcoin. Imagine que o Bitcoin cresça 25% do mercado atual de ouro e nada mais aconteça. Imagina que o Bitcoin cresce para 25% do mercado atual de ouro e mais nada aconteça. Hoje é 7%,
digamos que cresceu para 25%. Nenhuma expansão de mercado, nenhum novo caso de uso, nenhum medo de dívida em espiral, nada. Nesse cenário, o Bitcoin atingiria 214 mil dólares, o que seriam 4 vezes do preço atual. Ok? Ou imagina que o Bitcoin não aumenta a participação de mercado. Não, continua lá com os 7%. Mas o mercado de reserva triplica. Também é bom, o preço do Bitcoin triplica. A verdadeira mágica acontece... Fiquei tudo arrepiado. Busgumps. A verdadeira mágica acontece se ambas as coisas acontecerem. E melhor ainda se as oportunidades de bônus entrarem em ação. Né? Então, se tiver mais use cases para o Bitcoin. A boa notícia é que acho, né, o Matt Hogan fala, a boa notícia é que eu acho que esse é o cenário mais provável. Mercado de reserva de valor cresce e a participação do Bitcoin no mercado de reserva de valor também cresce. Essa, na opinião do Matt Hogan, na opinião do Matt Hogan, é o cenário mais provável. E eu concordo com ele. Então, a resposta para o amigo consultor dele é não. O Bitcoin não precisa que o dólar entre em colapso para atingir 200 mil dólares. Ele pode chegar lá apenas capturando uma lasca do mercado existente do ouro. Mas, à medida que os governos continuam a abusar das suas moedas, o Bitcoin continua a amadurecer. Fecho aspas. Para o Matt Hogan. É ou não é maravilhoso? Rapaz, tem como ficar mais otimista com o Bitcoin ou não? Então, por que eu estou tratando desse assunto? Ontem a gente teve uma community call lá no servidor do ZP, né? Toda quarta-feira acontece às 10 da manhã. E num determinado momento, um membro da comunidade falou assim, João, estou 100% em altcoins. E a maior participação da minha altcoin, a maior participação de uma altcoin no meu portfólio é da altcoin X. Aí eu falei para ele, eu comecei a responder para ele, eu vou falar aqui para vocês. Eu falei o seguinte, eu falei, cara, para mim já tem um erro aí, não faz sentido tu ter um portfólio montado e não ter Bitcoin e Ether no portfólio. Na minha opinião, João, não tô aqui para querer ser o dono da razão, mas é a minha opinião, você não ter Bitcoin e Ether é um erro. Eu entendo o motivo pelo qual muita gente não tem Bitcoin e Ether. Eu não tenho Bitcoin e Ether porque eu não tenho muita grana e eu preciso correr mais risco, eu entendo isso e tá certo, eu preciso correr mais risco para multiplicar o meu patrimônio. Porque muita gente está apostando que o Bitcoin e o Ether nesse ciclo vão andar menos daqui para frente. Que eles vão no máximo dobrar, quiçá triplicar, e eu concordo com isso. Existe uma probabilidade muito grande de o Bitcoin só dobrar. Existe uma probabilidade muito grande de o Bitcoin só dobrar? Existe. No próximo ano? Existe. Mas, em virtude de tudo que está acontecendo, em virtude dos ETFs, da criação desses instrumentos, em virtude de tudo isso, existe também uma chance de o Bitcoin andar mais do que a gente está imaginando. Existe uma chance razoável de Bitcoin e Ether andarem mais do que a gente está imaginando. Então, eu acho que todo portfólio deveria ter um espaço, nem que pequeno, ainda que pequeno, dedicado a Bitcoin e Ether. Porque tem muito dinheiro para entrar no mercado, existe uma demanda represada muito grande para acessar o mercado cripto, e os instrumentos para esses caras que têm tanto dinheiro assim acessarem o mercado cripto são esses instrumentos, eles beneficiam somente dois ativos. Esses dois ativos são Bitcoin e Ether. Via fundos negociados em bolsa à vista, só pode acessar dois instrumentos de verdade no mercado americano, Bitcoin e Ether. Então, ainda que você pense assim, eu não quero ter Bitcoin no portfólio porque eu acho que o Bitcoin vai só dobrar, hein? Percebam como essa frase já é meio absurda, mas tudo bem. Vai só dobrar, ainda assim, cara. Pode ser que o Bitcoin faça 4, 5 vezes daqui para frente. Tô falando que vai? Não tô falando que vai, tá? Mas é possível. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.